Sejam muito bem-vindos à nossa EBD Online. Meu nome é Bruno Fregnani e eu sou o professor da disciplina Conhecereis a Verdade. Essa disciplina se propõe a estudar algumas heresias que existem por aí e como que a gente pode se prevenir contra elas estudando bem a palavra de Deus. Para aqueles que já estão acompanhando, sabem que nós já estudamos várias heresias, mas você que é novo por aqui, nós já estudamos, primeiro, o que é uma heresia, nós conversamos sobre a diferença de uma heresia e uma posição teológica, e a partir da segunda aula, que já é as que estão aqui online, nós estudamos então cada aula uma heresia. E já estudamos 3, misticismo e revelações extrabíblicas, ecumenismo e movimento de batalha espiritual. Nessas 3 heresias nós vimos algumas coisas em comum, que primeiro, começaram com pequenos desvios que foram aumentando e se distanciando cada vez mais da palavra de Deus. Outra coisa em comum, essas heresias surgiram para, em muitos desses casos, satisfazer algum desejo do próprio líder, ou algum achômetro do próprio líder. E muitas delas também acabaram crescendo por meio do pragmatismo, que nada mais é do que você enxergar alguma coisa que você acha que funciona e você tentar reproduzir esse método, essa prática. Então, algumas pessoas, se confundindo na interpretação bíblica, achavam que aquilo lá estava funcionando e começavam a pregar. Isso foi o caso, por exemplo, de revelações extrabíblicas, algumas pessoas entendendo que tinham sido abençoadas com uma revelação divina ou alguma revelação extra de um anjo, algo do tipo, e viram que aquilo lá estava sendo muito proveitoso para elas, começaram a pregar, e elas eram mais espirituais por terem recebido esse tipo de revelação. E aí outras pessoas também queriam imitar isso e começaram a fazer as mesmas práticas místicas, por exemplo, né? Além disso, no ecumenismo também, algumas pessoas acabaram querer imitar muito algumas práticas do próprio mundo, que prega em algumas esferas, né, esse amor mútuo e esse conviver juntos, só que tentaram trazer isso para dentro da igreja e trazer isso para o próprio culto cristão. E a gente viu que isso não funciona. Nós somos bons cidadãos, mas por mais que nos envolvemos com a sociedade, nos esforçamos em sermos bênção para o nosso vizinho, para o nosso próximo, amar o nosso próximo, servir o nosso próximo. Agora, cultuar junto já não funciona muito bem. E o movimento de batalha espiritual, que foi talvez uma das aulas mais extensas, nós vimos vários e vários detalhes dessa má interpretação bíblica a respeito da real batalha espiritual. E nessa é onde a gente mais acha o pragmatismo, coisas que eles aparentemente viam que funcionava e começaram a reproduzir. E essas 3 heresias estão bem intrusas nas teologias das mais diversas igrejas brasileiras, por exemplo. Então essas heresias elas têm atrapalhado e muito a doutrina bíblica que é pregada nas diversas igrejas. Por isso, o propósito desse curso é apresentar quais são os desvios e também apresentar qual é a verdade bíblica a respeito desse assunto, sobre essas tantas áreas, né? Sobre revelação bíblica, sobre cultuar juntos, sobre batalha espiritual. E hoje nós temos um assunto bem interessante também, que é o movimento, né? A teologia da prosperidade. Então a gente vai falar um pouco sobre as finanças e o que essa teologia mal interpreta a respeito desse assunto, alguns textos bíblicos, e prega uma teologia totalmente deturpada, mas também vamos ver o que é de verdade a prosperidade para a Bíblia, para o nosso Deus, o que é de verdade a prosperidade e o que nós devemos esperar nessa terra. Será que bênçãos infinitas, bênçãos materiais? Será que somente quando formos morar com Deus? Será que recebemos bênçãos, mas também provações? Como é que isso funciona? E a gente vai entender um pouco a respeito dessa teologia a partir de agora. Muito bem, a teologia da prosperidade, ela é mais uma dessas diversas heresias que nascem com o propósito bem claro de servir os mais profundos desejos do coração humano, principalmente essa teologia da prosperidade. Por quê? Quando a gente olha lá em 2 Timóteo 4,3, nós vemos escrito o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo
coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Ou seja, esse texto diz que haverá um tempo, que esse tempo já chegou, que algumas pessoas vão juntar e vão criar para si mestres e até teologias que pregam exatamente aquilo que elas querem ouvir, aquilo que o ouvido delas coça para ouvir, aquilo que elas mais desejam, ou seja, um aspecto externo daquilo que já está acontecendo no coração, aqueles desejos, por exemplo, de ganância, aqueles desejos imorais, enfim, tantos desejos pecaminosos que o nosso coração naturalmente acaba tendo, acaba sendo externado nessas heresias que a gente vê por aí hoje. E quando a gente falar daqui a algumas aulas sobre a teologia liberal, é aí que a gente vai ver ainda mais profundamente isso, como os desejos mais sujos e impuros do coração humano acabam formando algumas heresias que são pregadas por tantos lugares hoje em dia. Muito bem, essa é a teologia da prosperidade que a gente vai estudar hoje. Mas para que a gente possa definir bem ela, eu coloquei a seguinte frase: teologia da prosperidade é crer e exigir bênçãos materiais ou físicas por meio de práticas pragmáticas e confissão positiva. Isso é, crer e também mandar em Deus, ou pensar que estar mandando em Deus e exigir que Ele nos dê, como filhos do Rei, filhas do Rei, bênçãos, sejam elas materiais, ou seja, prosperidade financeira, bens materiais, carros, casas, ou até bênçãos físicas, por exemplo, alguma cura que nós ordenamos a Deus que Ele nos dê. Então, a teologia da prosperidade é exatamente essa, você crer que Deus é obrigado a fazer os seus filhos, filhos do rei, filhas do rei, a prosperar. E essa prosperidade para eles tem muito a ver com aquilo que eles podem apalpar, aquilo que eles podem ver, bênçãos materiais, físicas. E como é que eles fazem isso? Com práticas pragmáticas, como a gente falou do pragmatismo, que está infiltrado em quase todas essas heresias, que é exatamente aquilo que eles acham que funciona. Por exemplo, você já deve ter visto em alguma igreja falando o seguinte: olha, se você der R$1.000 aqui, você vai receber tal bênção. Se você der R$2.000 aqui, a sua família, o seu casamento vai ser abençoado. Então eles acham que isso funciona, ou talvez até sabem que não funciona, mas continuam tentando pregar essa mentira, e por práticas pragmáticas ensinam as pessoas e enganam as pessoas. Por isso, essa é talvez uma das teologias, uma das heresias mais terríveis que a gente está estudando aqui. E eu gostaria de convidar a todos vocês para se atentarem às verdades que a gente vai ver sobre a palavra de Deus, para que todos nós possamos repugnar essa teologia e que a gente possa se distanciar ao máximo mesmo dessa teologia pequena, infiltrada de forma assim bem sutil nas igrejas hoje em dia. E eles também fazem isso, essa pregação dessas bênçãos materiais e físicas obrigatórias, não só por práticas pragmáticas, mas também por confissão positiva, ou seja, as nossas palavras têm poder. Então aquilo que eu falo com convicção e fé vai acontecer. Não importa se isso é lá no movimento de batalha espiritual, que também tinha, ou agora nessa questão de prosperidade e bênçãos financeiras. As nossas palavras têm poder. E a gente sabe que isso veio lá do gnosticismo, que a gente estudou na nossa segunda aula, que eles acreditavam nessa busca pelo conhecimento, dava um poder, uma autoridade até mesmo sobre Deus. Muito bem. Mas para a gente poder entender a base de como isso tudo funciona e também, desde já se assustar e se alertar contra essa teologia, eu separei aqui 5 palavras que definem um pouco o pensamento, as crenças desse movimento. A gente vai estudar um pouco mais a fundo cada coisa que eles acreditam, mas essas 5 palavras definem muito bem. Ou seja, eles confundem as bênçãos que Deus nos dá, eles confundem a prosperidade que a Bíblia nos fala, eles confundem as bênçãos que Deus nos promete de forma futura, de forma escatológica, com aquilo que tem acontecido hoje. Então eles confundem um pouco isso, não sei se alguns por ignorância, alguns de fato conhecendo a verdade, mas intencionalmente confundindo a si mesmo e confundindo as outras pessoas.
Eles também manipulam a palavra de Deus, manipulam textos bíblicos, olham para alguns trechos da palavra de Deus isoladamente, que foram destinados a um público específico, e agarram esses textos e pregam para as outras pessoas esses textos, e assim produzem mais e mais mentiras. Eles idolatram as bênçãos em detrimento do abençoador, ou seja, eles gostam mais, se colocam a uma posição de maior destaque no seu coração, aquilo que eles podem receber de Deus, ao invés de adorar a Deus. Eles idolatram as bênçãos, ao invés de idolatrarem o abençoador, o Deus, aquele que nos dá a provisão, aquele que nos dá as bênçãos espirituais, e sim, de acordo com a sua vontade, às vezes alguma prosperidade financeira, né? Então eles confundem, manipulam, idolatram, mas eles também minimizam a gravidade do pecado. Se você assistir algum culto, né, televisivo de algumas dessas igrejas, ou talvez se você já foi membro de alguma dessas igrejas, você sabe muito bem que essas igrejas costumam minimizar aquela fala sobre o pecado, sobre a nossa responsabilidade humana, mas focam a maior parte do seu ensino naquilo que Deus é obrigado a nos dar. E, mais uma vez, quando adoram, não adoram ao presenteador, a Deus, adoram o presente, adoram as bênçãos, né? Ou até mesmo as suas práticas, o seu próprio mérito. E também essas pessoas ignoram verdades bíblicas, ignoram a obra de Cristo na cruz, ignoram algumas realidades de sofrimento que nós vamos passar certamente na nossa vida cristã, e ignoram, sabe o que mais? Ignoram a própria vida de Jesus Cristo, ignoram a vida dos discípulos que passaram por muitos sofrimentos, e como que Jesus, sendo o próprio Deus, passou por tantos sofrimentos, por tantas angústias, e mesmo assim a gente entendeu melhor do que ele, a gente finalmente entendeu que a gente precisa viver com prosperidade. Jesus, ele não sabia disso, os discípulos não tinham entendido direito, mas a gente descobriu agora o pote de ouro. Não, essas pessoas confundem, manipulam, idolatram, minimizam e ignoram. Por isso essa teologia é muito perigosa. Mas, para a gente entender de onde ela surgiu, eu gostaria de convidar agora o professor Jonatas, que ele vai falar de forma rápida sobre as origens desse movimento e como é que esse pensamento, principalmente da confissão positiva, chegou até as igrejas brasileiras. É com você, Jonatas. E aí, pessoal, tranquilo? Saudades? Bom, vamos falar um pouquinho da parte histórica. Bom, essa heresia começa com um cara chamado Isaac Canyon, e ele era uma pessoa que morava nos Estados Unidos, e ele tinha uma igreja. E ele começa a divulgar algumas palestras, algumas pregações de uma maneira meio esquisita. E isso tudo vem de algumas seitas que ele seguia e que ele simpatizava, e que pregavam muito a parte de poder da mente ou pensamento positivo. E dentro dessas crenças, existia a crença de que, na verdade, não existem doenças reais. Todas essas coisas podem ser saradas ou curadas de acordo com o seu pensamento. E ele acaba que ele entra num centro chamado de Emerson, que ensinava esse tipo de doutrina, que é chamada de Novo Pensamento. Dentro do Novo Pensamento, o que o Kenyon pregava? Ele pregava que existia cura, saúde, abundância, riquezas e felicidade, diversas outras coisas que você poderia obter através do pensamento positivo. Como eu falei, o Kenyon, na verdade, ele não foi quem criou a doutrina da teologia da prosperidade, mas, na verdade, foi o seu maior seguidor, que, na verdade, foi o tal de um Kenneth Hagin. E, bom, o que acontece? O Kenneth Hagin, influenciado pelas ideias do Kenyon, ele era um batista e ele passa a seguir toda essa parte de pensamento positivo e ele vai para a Assembleia de Deus, já com suas ideias. Lá, ele acaba fazendo a confissão positiva e, através da confissão positiva, ele alcança muitas outras pessoas, inclusive muitos outros líderes, e ele faz o Instituto Bíblico Rema. Através dele, muitas outras pessoas são influenciadas, muitos outros pastores, e alavanca todo o movimento. A partir do momento que alavancou tudo, então eles fazem uma convenção que chama Convenção Internacional das Igrejas de Fé,
E essa convenção ela acaba sendo o antro da teologia da prosperidade. Quando as coisas não ficam em um lugar só, como a gente já está vendo que uma heresia não fica em um lugar só, a gente pode acabar percebendo que ela veio para o Brasil. E ela começa a vir pelo Brasil muito por igrejas neopentecostais na década de 70, e são principalmente de propagação hoje no Brasil são pastores que trabalham com televisão. Bom, vamos voltar para o Bruno? Muito bem. Então, ouvindo o Jonatas, provavelmente vocês já conseguiram lembrar de alguns pastores, de algumas igrejas, de algumas pregações que giravam em torno desse tema, de confissão positiva, de você agarrar e determinar a sua bênção, e de, com o poder da sua mente, da sua fé, com a intensidade da sua fé, você conseguir todas essas coisas. Mas para a gente conseguir identificar esses pastores, essas igrejas, essas pregações erradas, essas heresias que são pregadas a respeito da teologia da prosperidade, que deturpam a real prosperidade bíblica, eu gostaria de citar aqui 4 itens facilmente identificáveis nesses pregadores, nessas igrejas, nessas teologias. Eles são, em primeiro lugar, a falta de base bíblica. Certamente, se você for numa igreja dessa, se você ouvir uma pregação dessas, você vai ver muito facilmente que quase não se fala da Bíblia. E quando se fala, se usa ela como um palanque para depois subir e para depois falar a palestra, a fala daqueles pregadores, daqueles pastores. Ou seja, nem mesmo interpretam e analisam o contexto daquele texto bíblico, mas só usam para subir e para ganhar certa autoridade para falar ali diante da igreja, diante das pessoas. Então, é muito comum a maior parte desses ensinos não ter sequer uma base bíblica fundamentada, ou ter uma base bíblica bem explicada, bem interpretada a respeito daquele assunto. É mais achômetros e pragmatismo. Além disso, há também um apelo financeiro exagerado. Ou seja, esses pastores costumam falar mais sobre finanças do que do próprio Deus, mais sobre finanças do que a própria morte de Cristo e ressurreição de Cristo, mais sobre finanças do que arrependimento e fé, mais sobre finanças do que a gravidade do nosso pecado. Ou seja, a maior parte das suas pregações, das suas falas, o maior tempo de fala, de microfone dessas pessoas é finanças, é dinheiro, é aquilo que você pode ganhar de Deus, não aquilo que você pode presentear a Deus. Além disso, esses líderes costumam ter um estilo de vida exorbitante. Esses líderes costumam ter muito dinheiro em suas contas bancárias, propriedades, carros e um estilo de vida exagerado. E facilmente identificáveis a essas pessoas que acreditam, esses líderes acreditam que Deus nos ordenou, nos disse que para sermos filhos de Deus precisamos viver ao máximo das bênçãos espirituais, bênçãos materiais que a vida aqui na terra pode nos oferecer. Os filhos de Deus, segundo esses líderes, precisam andar nos melhores carros, precisam morar nas melhores casas, precisam viajar da melhor forma possível. Eles vivem um estilo de vida exorbitante e na maior parte dos casos acabam tirando de forma muito triste o dinheiro de pessoas muito, muito pobres. Essa teologia, ela é muito pregada em países como o nosso, que tem muitos lugares bem pobres, bem carentes, e outros também na África, em outros lugares que existem muitas populações carentes e que querem se agarrar a alguma coisa que libertem elas dessa necessidade financeira. E esses líderes encontraram essa grande ponte para falarem, para pregarem, para venderem o seu evangelho falso, e eles assim fazem de forma terrível e acabam enganando muitas pessoas. E eles sim, vivem um estilo de vida exorbitante, financeiramente falando. Em último lugar, essas igrejas, essas pregações falam sobre muito querer e pouco adorar. Muito querer, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que Deus é obrigado a me dar, aquilo que eu preciso assumir como filho do rei. E não aquilo que eu preciso adorar a Deus, ser grato a Ele, ser contente, experimentar o contentamento, adorar a Deus, devolvendo os meus dízimos e ofertas para Ele, não como barganha, mas como gratidão, ao invés de ter aquela humildade de coração e de se colocar de forma de se satisfazendo na presença de Deus somente. Essas pessoas querem se satisfazer, tanto os líderes quanto as pessoas que os buscam,
desses desejos pessoais. Lembra o texto que a gente leu de Timóteo, que dizia que as pessoas vão juntar para si mestres que satisfaçam aquilo que elas querem ouvir. E é isso que acontece com a teologia da prosperidade. Muito bem. Agora, o que essa teologia principalmente crê? 3 coisas eu gostaria de colocar aqui para resumir um pouco as crenças e as práticas desse movimento. A primeira delas é, como a gente disse, a confissão positiva, que não está só nessa heresia, mas em tantas outras. Confissão positiva, em um resumo, mais resumido ainda, é a nossa fé dá poder às palavras. Ou seja, a nossa fé, aquilo que eu creio, que eu sou convicto, pode dar poder àquilo que eu estou falando verbalmente. E essas palavras audíveis, elas podem formular decretos, elas podem formular ordens para Deus. E esses nossos decretos, eles escravizam a Deus. Um desses pregadores, um dos líderes desse movimento, chegou a dizer um dia em uma de suas pregações, de que Deus, Ele criou o mundo, nos criou, mas Ele não consegue mexer em nada aqui na terra, a não ser que nós decretemos a Ele. Ou seja, Deus é incapaz de agir aqui na terra, e Ele só o consegue fazer se eu o permito através dos meus decretos, através dos meus mandamentos. E eu não tenho como dizer se existe uma heresia maior do que essa. Eu limitar o poder e a soberania de Deus e, na verdade, colocar não só o mérito de salvação, como tantas heresias colocam, mas o mérito de todo o agir de Deus nas minhas palavras, na minha vontade, naquilo que eu decreto, naquilo que eu faço. Essa é a confissão positiva. E se você já, de alguma forma, acreditou nisso, se distancie, porque as suas palavras não têm poder algum. O que tem poder é a palavra de Deus, é o agir de Deus, a soberania de Deus. Nós somos apenas canal da bênção de Deus, canal da graça de Deus para as outras pessoas. Somos um canal de Deus para que possamos propagar o Evangelho e pregar o Evangelho para que mais pessoas glorifiquem a Deus. Nós somos utensílios, nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Ele é o verdadeiro realizador de todas as coisas. Estamos debaixo da sua soberania. Mas, enxergando já qual que é o verdadeiro bíblico a respeito da confissão positiva, eu gostaria de olhar também para a segunda crença desses pregadores, que é a comercialização de bênçãos. Comercialização, a venda de bênçãos materiais ou até espirituais em alguns casos. Esses pastores, eles se acham guardiões das bênçãos, ou seja, eles que guardam as bênçãos financeiras das pessoas e eles podem colocar nessa bênção ao preço que eles querem. As bênçãos elas são vendidas e comercializadas. Eles guardam as bênçãos, eles são os donos das bênçãos e se eles quiserem, em determinada época do ano, eles podem formular a bênção que querem e venderem pelo valor que querem. Por exemplo, muitos pregadores dessas igrejas e desses movimentos acabam, por exemplo, quando chega na época de Natal ou em alguma época do ano, falando, agora nós temos uma bênção de Natal para você, que ela custa apenas R$1.000. Então, se você depositar esses R$1.000, você vai ter a bênção que você espera, natalina ou algo do tipo. Então, eles se acham detentores das bênçãos divinas e se acham na posição de colocar um preço nas bênçãos de Deus e comercializarem e ganharem lucro em cima de algo que eles estão vendendo, enganando as pessoas. Nós sabemos que, na verdade, eles não conseguem ser guardiões de bênçãos de Deus, eles não conseguem manipular isso, o que eles conseguem fazer é enganar as outras pessoas e conseguir o dinheiro dessas pessoas. Além disso, esses pregadores creem na garantia, que a garantia da compra é a fé. Ou seja, se uma pessoa comprou alguma bênção natalina, por exemplo, e a bênção de Deus não chegou até ela, por mais que ela deu R$1.000 ali na igreja, quem é a culpa? De quem vendeu essa bênção? Não. Segundo esses pastores, é da fé da pessoa. Ela comprou, mas comprou sem fé. Ela não teve fé suficiente. Então, o que ela precisa fazer? Comprar de novo e ter um pouco mais de fé. Essa é a heresia da teologia da prosperidade. Comercialização de bênçãos. Além disso, em terceiro e último lugar, eles creem em uma prosperidade plena. Ou seja, de que toda pessoa que é salva, todo cristão, ele já hoje vive uma prosperidade plena e quase que infinita, porque nós somos os guardiões das bênçãos de Deus, nós decretamos tudo a Deus e
nossa. Nós somos filhos e filhas do rei. Então eles acreditam nisso, que Deus quer que nós sejamos ricos e que Ele obedece os nossos decretos para que isso se cumpra na nossa vida. Para que possamos, como filhos de Deus, vivermos nas melhores casas, andarmos nos melhores carros, vivermos ao máximo do que a vida na terra pode nos oferecer. Não é nem muito difícil a gente olhar para isso e entender que isso não é bíblico. Olhando principalmente para a vida de Jesus, para a vida dos discípulos e para tantos textos que a gente vai falar daqui a pouco, que dizem que não, que a gente não tem que se apegar na vida aqui na terra. Na verdade, nós temos que viver com os olhos lá no céu. A gente não tem que buscar os tesouros terrenos e materiais, mas os tesouros espirituais, celestiais. Então, essa teologia, ela por mais que facilmente combatida, ela entra de forma muito grande no coração das pessoas, porque ela fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Ela fornece uma promessa, ela nos presenteia com uma promessa daquilo que o homem mais deseja: o dinheiro, o poder. Eles também, de certa forma, acreditam e confundem a própria escatologia, ou seja, a Bíblia nos fala sim de uma prosperidade muito grande que viveremos um dia com o nosso Deus, quando tivermos um corpo glorificado, vivermos nos novos céus, na nova terra. Mas essas pessoas pegam tanto promessas do passado que foram destinadas a algum povo e usam para ela, quanto promessas do futuro que são destinadas a nós no futuro, escatologicamente, na eternidade. Eles pegam essas promessas como se nós já precisássemos viver delas e abraçar elas aqui na terra, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia coloca uma posição cronológica bem correta a respeito das bênçãos que foram prometidas para algumas pessoas no Antigo Testamento, para eles, e algumas bênçãos prometidas futuras para nós escatologicamente, que ainda não vamos vivenciar. Na verdade, nós vamos viver um sofrimento aqui na terra, e isso é muito claro. A Bíblia nos diz que aquele que vive piedosamente será perseguido. A Bíblia fala que nós vamos passar por provações. Essa é a vida do cristão, compartilhar aí do sofrimento de Cristo. Mas essas pessoas ignoram essas passagens bíblicas e se agarram a essa prosperidade futura como se fosse uma prosperidade presente, terrena e material. Então eles acreditam que a espiritualidade que eles têm que viver, na verdade, é prosperidade. Ou seja, não tem esse desenvolvimento nas disciplinas espirituais, não tem esse deixar o pecado para trás, viver uma vida santa a Deus, não. Espiritualidade para eles é prosperidade. Quanto mais próspero, mais espiritual, mais fé eu tenho. Eles acreditam que todo cristão precisa viver uma prosperidade plena para mostrar que é filho e filha do rei. Completamente equivocados. Bom, quais são as consequências dessa teologia? Essa teologia, ela nos fala principalmente, nos mostra 3 coisas que acontecem com as pessoas que creem isso. Primeiro, a teologia da prosperidade, ela empobrece o evangelho. Então, eles querem pregar uma prosperidade, uma riqueza, mas na verdade eles estão empobrecendo o evangelho, porque eles estão diminuindo o valor real do evangelho. Eles estão diminuindo, por exemplo, até a própria obra de Cristo na cruz, algo que eles comentam talvez ali só na Páscoa, mas não vivem isso diariamente, não se entregam a Deus diariamente, não confiam e se apoiam na obra de Cristo, mas sim em suas palavras, seus decretos. Então eles empobrecem o evangelho, na tentativa de enriquecê-lo, acabam empobrecendo. Além disso, a teologia da prosperidade frustra as pessoas, porque a maior parte dessas pessoas, ao tentarem comprar bênçãos e não conseguirem obter as bênçãos que somente Deus pode dar, não as ações delas, elas vão ouvir que estão sem fé, e tentando fazer isso repetidamente e não conseguindo as bênçãos que tanto querem, vão se frustrar e pensar talvez até mesmo que Deus não existe, porque foram ensinadas de forma errada a respeito da prosperidade verdadeira de Deus e a respeito de como um cristão deve viver a sua vida aqui na terra. Além disso, a teologia da prosperidade, ela desonra a Deus. A teologia da prosperidade, ela fala um evangelho deturpado, ela prega um evangelho deturpado, ela não rende glórias a Deus, mas rende glórias ao homem. Ela é uma teologia que precisa ser imediatamente descartada dos nossos corações e descartada das nossas igrejas, porque ela não rende de forma alguma glória a Deus, mas sim glória ao homem. E glória a esses tais pastores e criadores dessa teologia. Bom, quando a gente olha para Filipenses 3,
versículos 7 e 8, a gente vê algo muito oposto a toda essa teologia que a gente acabou de ver. Em Filipenses 3, versículos 7 e 8 diz: mas o que para mim era lucro, Paulo falando, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, como refúgio, para ganhar a Cristo. Ou seja, que valor tem um bem material, uma esperança material, uma prosperidade financeira, em detrimento, em comparação ao tesouro que é o Evangelho de Cristo, ao tesouro que é conhecer e que estar próximo de Deus, ao tesouro que é ter o Espírito Santo habitando e direcionando o nosso coração. Que comparação existe entre essas bênçãos financeiras em comparação com as bênçãos espirituais e a paz que nós temos no coração, a esperança e a certeza de estar em comunhão com Deus que temos quando vivemos uma vida de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela não promete bênçãos financeiras e materiais como obrigatórias ao cristão, mas ela promete sim uma paz que excede todo entendimento. Ela promete um amor de Deus que a gente não merece, uma graça, um presente que a gente não merece, e uma promessa futura, escatológica, de vivermos completamente livres do pecado, completamente em comunhão plena com o nosso Deus, e vivermos aí sim, como reis e rainhas na presença de Deus, desfrutando da prosperidade bíblica, da prosperidade divina que nós vemos aí sim na palavra de Deus, que não se compara a esses prazeres que a nossa carne tenta nos oferecer, que o mundo e que o diabo tentam nos oferecer. Como conclusão, eu gostaria de ler o texto de 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao versículo 10, que diz o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Ou seja, enquanto essas pessoas buscavam prosperidade, buscavam buscavam afastamento do sofrimento, mas na verdade a plenitude daquilo que elas esperavam de prosperidade, elas acabaram encontrando sofrimento, porque o coração do homem, ele é muito limitado, o coração do homem é enganoso, e leva as pessoas, se não baseadas na palavra de Deus, se não fincadas na palavra de Deus, o coração humano leva as pessoas por caminhos terríveis, distantes de Deus, e esses nossos desejos, por mais que a gente pense que são satisfatórios, por mais que a gente pense que são deliciosos, os desejos da nossa carne, só nos levam à destruição. Eles são passageiros, e em nada se comparam às bênçãos divinas, às bênçãos da presença e da comunhão de Deus. E, em último lugar, eu gostaria de citar 4 verdades a respeito da prosperidade, a respeito desse tema financeiro, a respeito das bênçãos de Deus, que é o seguinte: em primeiro lugar, o dinheiro, ele é perigoso. O dinheiro em si, ele não é pecado. Fazer dinheiro não é pecado. Agora, se apegar ao dinheiro, se apegar a esses bens financeiros, se apegar àquilo que o nosso coração tanto anseia, é muito perigoso. A Bíblia fala, inclusive, lá em Mateus 19, vamos abrir todos em Mateus 19, versículo 23 a versículo 24. Olha o que diz o texto a respeito do perigo do dinheiro. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Ou seja, quer dizer que dinheiro é pecado, que rico nunca entra no céu? Não. A questão é que o dinheiro é muito perigoso. Por isso, a gente precisa lidar da forma mais bíblica, mais sensata, mais sábia em relação às nossas finanças. Não tentando barganhar com Deus, não se apegando a elas,
mas entregando elas diante de Deus e pedindo sabedoria na administração fiel dos recursos que Deus tem nos dado. E que em tudo isso possamos ter gratidão, para que possamos agradar a Deus e não cair nesse grande perigo que é o dinheiro. Além disso, o sofrimento, ele é uma realidade. Se você abrir aí em Atos 14, em Romanos 8, em 2 Timóteo 3, você vai ver aí sofrimento, tribulação, provação, dor, que os discípulos, que Jesus, que profetas passaram, que é uma realidade bíblica para o cristão, ou seja, o sofrimento é presente na vida do cristão. Nós vamos passar por sofrimento, por tribulação, por provação, por dor, mas há algo muito especial nos esperando no futuro, escatologicamente. Mas nesse momento, temos que nos manter fiéis, temos que suportar, e enquanto compartilhamos esse sofrimento de Cristo, enquanto passamos por perseguições, enquanto vivemos piedosamente, mas esperando fielmente o cuidado, esperando de Deus fielmente as promessas futuras que Ele nos promete, e sendo fortalecidos pela sua graça, pelo seu poder, para resistirmos a sofrimentos físicos, a perseguições, seja no nosso trabalho, na nossa casa, sejam perseguições em países como esse que existe aí, igrejas perseguidas. Temos que suportar e aguardar uma prosperidade futura, uma prosperidade financeira, uma prosperidade de riqueza, uma prosperidade de ter tudo isso futura, quando habitarmos nos céus, novos céus e nova terra com o nosso Deus. Além disso, o tesouro celestial é imensamente mais valioso do que essas bênçãos financeiras que a gente vê por aí. Por exemplo, a gente vê ali a analogia do tesouro em um vaso de barro. Todos podem abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17 diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então que a gente possa buscar aquilo que é celestial, as bênçãos celestiais, e não se desviar a nossa atenção para essas coisas terrenas que vemos aqui na terra. E em último lugar, Cristo é o nosso maior tesouro. Nesse mesmo capítulo, no versículo 7, diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, nós somos vasos de barro, somos frágeis, passamos por tribulações, por sofrimentos, e a gente sempre vai ter essas dificuldades enquanto vivermos aqui na terra, mas temos o privilégio de carregar esse tesouro em vasos de barro, que somos nós, o tesouro do Evangelho, o tesouro da própria pessoa de Cristo, o Espírito Santo que habita em nosso coração. Esse é o nosso maior tesouro, as boas novas do Evangelho, e que a gente possa se saciar, se satisfazer plenamente apenas na pessoa de Deus, nas bênçãos espirituais que Ele dá ao meu coração, no cuidado de Deus, na presença de Deus, que possamos nos satisfazer nele, para que não venhamos a buscar essas paixões, buscar essas coisas momentâneas aqui da terra, mas que possamos focar o nosso coração na pessoa de Deus e na satisfação que temos nele. Bom, essa foi a nossa exposição a respeito da teologia da prosperidade. E o nosso desejo e nosso encorajamento a todos vocês é que vocês possam sempre pedir a Deus, que Deus os dê essa força, esse poder, essa capacidade para resistir às tentações dos nossos pecados. Porque os nossos pecados, quando muito compartilhados, quando muito acreditados e muito saciados, acabam gerando essas heresias que a gente vê por aí, e acabam criando seitas e tudo mais, mas possamos nos manter fiéis à palavra de Deus, e que assim possamos sermos adoradores sinceros e agradarmos o nosso Deus, através, inclusive, da nossa vida financeira. Amém? Que Deus abençoe a todos.